Pessoal, bom dia. Mais uma sexta-feira, nós estamos aqui para realizar, né, o nosso Talk Dosar. O nosso Talk Dosar, né, que tem um tema assim bem propício, bem especial. Por quê? Porque no dia 1º de outubro nós comemoramos o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Isso foi o Dia Internacional instituído pela ONU, né? Então a gente tem fomentado, né, divulgado, celebrado esse dia, né? E aí não tem muito jeito, né? A gente tem que demarcar um dia para que a gente possa criar consciência nas pessoas, né? Sou Alexandra Pereira, vou estar aqui com você hoje nesse Talk Dosar. Hoje a gente não tem mediação de um outro entrevistado, mas hoje a gente vai falar desse tema bastante relevante, assim como todos os outros, mas esse é emblemático, né? Porque tem a ver com a temática do IDOSAR, Centro de Pesquisas e Proposições. O nosso tema é Estatuto da Pessoa Idosa, 20 anos. Temos avanços? Você que está aí nos ouvindo e que ainda vai nos ouvir, você percebe avanços em relação aos direitos da pessoa idosa? Você percebe que você, enquanto a pessoa que está idosando, eu idosei, agora eu estou usufruindo disso, daquilo, daquele direito, daquilo, você percebe isso? Dialoga com a gente, interaja com a gente aqui nessa live por meio do chat e também por meio dos comentários quando você assistir posteriormente. Lembrando que todas as nossas lives ficam hospedadas no nosso canal de YouTube. Então depois você vai lá, revisita, se inscreve, ativa o sininho para você ficar sabendo, né, dos novos vídeos que a gente for postar, tá bom? Então a gente conta muito com a sua colaboração, estamos muito felizes porque a gente sabe que vocês têm nos acompanhado. Então dialoga aí, vê aí que direitos você que já está idosando já começou a usufruir, né? O IDOSAR tem esse compromisso desde sempre. Nós já realizamos 3 simpósios e uma conferência falando sobre isso, porque muitas pessoas não conhecem a fundo o Estatuto da Pessoa Idosa. E aí eu deixo aí também aberta a nossa agenda para você entrar em contato com a gente, marcar uma palestra, né, na sua igreja, na sua comunidade, associação, seu centro de convivência, prefeituras. A gente vai, leva o material todo, né, todas as legislações, e a gente traz essa palestra prontinha para vocês. Então, porque muitas vezes a pessoa que está idosando acha que ela só alcançou o direito máximo, né, que é o de andar no transporte coletivo gratuitamente, né? E lembrando que o Estatuto da Pessoa Idosa, não só o Estatuto, a Constituição, né, já preconiza que a pessoa, a partir dos seus 60 anos, ela já é considerada uma pessoa idosa. Aí você pensa assim, bom, fiz 60, sou idosa, vou andar no coletivo, né, no transporte coletivo gratuitamente. Só que não. É somente a partir dos 65 anos. Ainda tem 5 anos aí, né, de carência para você poder usufruir desse direito principalmente. Entendeu? Então tem essa questão também do corte de idade. Então tudo isso e mais alguma coisa nós vamos falar aqui nessa live rapidinho. Chama o pessoal aí, ó. Começou a live do IDOSAR. Tá bom, pessoal? Estamos trazendo aqui para vocês muitas coisas boas. Antes da gente começar com o nosso tema propriamente dito, é só para demarcar também, né, que essa live é alusiva ao Dia da Pessoa Idosa, que foi no dia 1º de outubro, e também nesse mesmo dia, pessoal, no dia 1º de outubro, comemorou-se os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Olha, um percurso de 20 anos. O que a gente tem aí implementado em relação ao Estatuto da Pessoa Idosa nesse percurso de 20 anos? Vamos ver aqui agora também, tá? Por último, lembrando que está chegando a nossa campanha natalina, nós vamos visitar uma ILPI e a gente conta com você para colaborar, para a gente levar, né, fraldas lá geriátricas para a ILPI. Nós vamos fazer as nossas atividades de estimulação cognitiva que o IDOSAR tem. Acho que eu vou até postar uns videozinhos nossos fazendo em ILPIs, né? Bem bacana, né? Esse trabalho de estimulação cognitiva. E isso faz parte, né, da equipe multidisciplinar que todas as ILPIs precisam ter para poder atender
de modo qualitativo à pessoa idosa. Vamos lá, pessoal? Então, deixa eu aqui começar falando com você sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. O que a gente precisa saber, Alexandra, sobre o Estatuto da Pessoa Idosa? Nós vamos saber da onde ela partiu, o Estatuto da Pessoa Idosa. Nós vamos falar dos principais direitos e alguns caminhos para esses direitos, tá? E vamos destacar aqui o que você, de repente, não está identificando aí no território onde você mora, né? Seja no âmbito do bairro, do município, do estado e até mesmo do país, tá bom? Vamos lá. Estatuto da Pessoa Idosa, né? Ele foi uma lei criada, né, pelo senador Paim, que está vivo, né? Que bom isso, porque geralmente quando a gente fala de lei, né, a pessoa já morreu, aí fica aquele legado, não, ele está vivo, atuante, inclusive ele deu uma palestra, tem dado, né, várias palestras, tem sido convidados para falar sobre o Estatuto, sobre esse presente, né, que ele aqui implementou no Brasil. O Estatuto, pessoal, ele é, na verdade, um exercício de cumprir o que já preconizava a Constituição de 1988. A Constituição de 1988, aí é que eu coloco meu óculos, vai dizer assim, no seu artigo 213, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente da contribuição de seguridade social. E tem por objetivos, olha o inciso 1, né? A proteção à família, maternidade, infância, adolescência e velhice. Então ali já cita que a assistência social precisa olhar para essas camadas etárias, né? Para essas faixas etárias, não é isso? Desde a família, desde a tenridade, né? Maternidade, criança, adolescente, né? Adulto e a velhice, que é o último etário, né? Da vida do indivíduo, né? O fato da gente, aí deixa uma sinalização, tá, pessoal? O fato da gente idosar não quer dizer que a gente está no fim da vida, não, tá? A gente tem sempre falado isso. De acordo com o IBGE, nós temos aí um aumento de expectativa de vida, não é isso? De 30 a 40 anos. O que tem de galera aí centenária não tá no gibi, tá? Então, olha só, tem muita vida aí. Então, faça o seu projeto de vida, né? E vamos lá. Então, já falei para você que o Estatuto ele veio, sobretudo, cumprir, né, o que estava preconizado na Constituição de 1988. Mas antes disso, nós tivemos, né, a Declaração dos Direitos Humanos, pessoal. Foi lá 1948. Perceba que é lá atrás. Então, a gente tem um gancho, a gente tem um fio condutor, a gente tem um início. Então, vem a Declaração dos Direitos Humanos, né, em 1948. Aqui no Brasil, né, claro que de lá para cá, né, os países tiveram que se adequar, né, a essa realidade a partir dessa promulgação da Declaração dos Direitos Humanos pela ONU. E o Brasil se adequa dentro da Constituição. Dentro da Constituição ainda nós tivemos a Lei 8.842 de 1994, que ele estabeleceu, né, as diretrizes para o Plano Nacional do Idoso, né? E aí, a partir dessa lei, né, que ele cria o Plano Nacional do Idoso, ele também cria o que você precisa saber, que são os conselhos, o Conselho Nacional do Idoso. A partir do Conselho Nacional do Idoso, vem o Conselho Estadual do Idoso, e vem também, né, ele vai estratificando o Conselho Municipal do Idoso. Bom, percebam que a gente aí já vai tendo, né, um cenário propício para a redação e criação do Estatuto da Pessoa Idosa, né? Então vamos lá. A Lei 8.842 institui o Plano Nacional da Pessoa Idosa,
Se tem o plano nacional, pessoal, tem que ser estratificado por plano estadual e plano municipal. Não tem muito jeito. Essa estratificação, ela é meio que obrigatória. Tudo parte do ente federativo, né? E aí vai estratificando pelos estados e municípios. Então, se tem Conselho Nacional, tem que ter Conselho Estadual. Inclusive, eu faço parte do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa pelo Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro e sou também servidora pública da educação. Então, eu represento a Secretaria de Educação neste conselho e é bastante atuante. Mas quantos aqui sabiam da existência do conselho? Coloca aí pra gente, né? Se você sabia, se não sabia. Não é isso? Bom dia para todos que já estão aí com a gente, né? E esse conselho, ele tem um papel preponderante que é, né, de fiscalizar as ILPIs, de fomentar e acompanhar, contribuir, não digo deliberar, mas dar o feedback em relação, né, às leis e os avanços, né? Ele é muito atuante. Se você não conhece ou nunca ouviu falar no Conselho Municipal da sua região, aí da cidade onde você mora, procura saber, pessoal. Procura saber, você tem direito a participar das reuniões deles ordinárias. Então, ó, qual o dia da reunião de vocês? Eu quero participar. Marca e vai lá direitinho, são portas abertas, né? Temos que trabalhar com transparência. Bom, falamos então, né, desse fio condutor do Estatuto da Pessoa Idosa, só relembrando, né, a parte da Declaração dos Direitos Humanos em 1948, vem para o Brasil, né, já dentro da Constituição, prevendo, né, essa questão da assistência social voltada também para a pessoa idosa, né, tem as outras camadas etárias, como eu já falei, a família em si, a criança, o adolescente, né, adulto, e a pessoa idosa. Vem aí a Lei 8.848 de 8.842 de 1994, que institui a Política Nacional e a criação do Conselho Nacional. E aí, como eu falei, os estados e municípios têm que desmembrar isso. E apoiado nisso vem o nosso estatuto, tá, pessoal? A Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, né? Estamos em 2023, então completando aí redondinho 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Então é só pra gente saber que o Estatuto não nasceu da cabeça de alguém acordou iluminado, fez o Estatuto e a coisa começou a acontecer, tá? Teve toda uma motivação, né, legislativa, né, que já sinalizava, olha, precisamos olhar para esse público, né, com mais especificidade. Fato é, né, que feliz foi, né, o pai de quem criou o estatuto, né? Inclusive o sobrenome dele é Paim. Vamos lá. Pessoal, quiserem comentar aí, tá? Fiquem à vontade, tá? Suzane já tá comentando aqui, a Suzana, né? Infelizmente precisa... tá ok, Suzana. Obrigada aí pela sua participação. Mas deixa um comentário aí sobre pessoa idosa, se tem pessoa idosa da família, né? Dialoga com a gente aí um pouquinho. Falamos aí da legislação da pessoa idosa, né? Agora nós vamos por dentro um pouquinho, né? Quais direitos, Alexandra? Quais os principais direitos aí que a pessoa idosa tem, que está aí repousada no Estatuto? Vamos falar sobre isso agora? Aproveita que a gente ainda tem tempo, pena que o tempo passa rápido. Vamos lá, o Estatuto, Lei 10.741, de 1º de outubro de 2013, ele tem 7 títulos. Nós, o Idosar, tratamos artigo por artigo dele, né? Os 7 títulos vão dizer o seguinte: o título 1 vai falar sobre as disposições preliminares, né? Vai fazer uma introdução. O título 2 vai falar dos direitos fundamentais, né? Que é o direito à vida, direito à liberdade, respeito à dignidade, dos alimentos, da saúde, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização do trabalho, previdência social, assistência social, habitação e transporte. Isso tudo repousado
no título 1. Olha quanta coisa já tem aí. E aí dentro já tem direitos pra caramba, tá, pessoal? Título 3 do Estatuto da Pessoa Idosa. Deixa eu fazer um adendo aqui, tá, pessoal? Em setembro do ano passado, o Estatuto sofreu aí um ajuste, né? Primeiro no seu título, né? Não se chama mais, passando a se chamar Estatuto da Pessoa Idosa, até então era Estatuto do Idoso. Então, como essa nomenclatura, Estatuto do Idoso, poderia sugerir, né, somente olhar idoso, figura masculina, então eles colocaram pessoa idosa, que é neutro, né, que atinge, que abarca, contempla tanto, né, o sexo masculino quanto aí o feminino, né? Então, o Estatuto da Pessoa Idosa. E também houve, né, uns ajustes aí que a gente vai falar daqui para frente. Tá bom, pessoal? Mas é coisinha pouca. Obrigada, Suzane, que você está dizendo aí que está aprendendo com a gente. Obrigada. E divulga a gente aí. Título 4, pessoal. Do direito à política de atendimento ao idoso. Dentro desse título 4, nós temos, além dos dispositivos gerais, nós temos as entidades de atendimento ao idoso. Quais são as entidades de atendimento ao idoso? Né? Nós temos a fiscalização da entidade, das infrações administrativas, as normas de proteção à pessoa idosa, das apurações judiciais, né? Título 5 vai falar sobre o direito de acesso à justiça, né? Em relação ao Ministério Público, coletivos, individuais. E título 6, pessoal, em relação aos crimes, né? Quais são aí as espécies de crimes e quais os canais aí de comunicação. E o título 7, que vai dar aí as disposições finais e transitórias. Perceba que o título 1 começa com as disposições preliminares e o título 7 encerra com os dispositivos, né? Ou disposições finais e transitórias, né? São aquelas que não são muito recorrentes, mas a gente precisa cuidar. Não tem muito jeito, né? Enquanto sociedade, tem umas coisas que a gente prevê e tem coisas que a gente não prevê. E aí a gente precisa também começar a legislar sobre essas coisas. Fiz aqui com você um panorama do que trata por dentro o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Mas, Alexandra, sendo assim bem concreta, né? Porque eu queria saber, hoje eu tenho um pai idoso, eu tenho uma mãe idosa, e aí como é que eu faço, né, para adquirir os direitos, quais são os caminhos dos direitos, né? Sempre tem essas perguntas, não tem, pessoal? Dialoga aí com a gente um pouquinho. Sempre tem. Vamos lá. Então, nós vamos falar agora de uma maneira bem geral, até porque o tempo não nos permite muito, né? Corre muito, ainda mais quando o assunto está bem bacana, né? Falamos, então, só recapitulando, da legislação de onde é criado o Estatuto. Falamos aqui dos títulos que contemplam lá os estatutos e agora a gente vai falar de alguns direitos dentro desses títulos aí, tá? Bom, dentro do título 1, como nós falamos, eles fazem lá uma introdução, né, do que você vai encontrar dentro do estatuto. E aí no título 2 começam aí os direitos fundamentais. Quando fala lá direito à vida, à liberdade, a respeito e dignidade, né? Condensando aí esse capítulo 1 com o capítulo 2, a gente está falando, na verdade, se o Estatuto está fazendo com que a sociedade civil, os entes governamentais atentem para a necessidade da gente criar todo o ambiente de criar ou preservar, né, um ambiente digno de vida, respeito, liberdade e dignidade da pessoa idosa. Ou seja, nós temos que trabalhar para a preservação da autonomia e protagonismo da pessoa idosa. Ou seja, não é porque ficou idoso, tá idoso, não está acompanhando a modernidade, não está acompanhando a tecnologia, então vamos deixar ele no cantinho, só dar comida, bebida e água, não deixa mais dialogar e expressar a sua opinião. Não, pelo contrário.
né, cada vez mais, né, inserir e proporcionar a pessoa idosa estar ativo, atuante, autônomo e protagonista em todos os espaços, ok? Com muita liberdade, sem pejoração, né? No sentido, agora você tá velho. Não, pelo contrário. É respeitando, né? A Bíblia diz, né? Respeitando as cães, ou seja, os cabelos brancos. No título 3, 4, 5, eu também vou fazer um resumo, porque o título não, desculpa, capítulo 3, 4 e 5, dentro do título 1, ele vai falar, né, pessoal, sobre os direitos do alimento, da saúde, educação, cultura, esporte e lazer. E aí, em relação ao direito ao alimento, eu quero chamar a atenção. Qual é o direito da pessoa idosa? Aquela que não tem condições de se suster, de prover, não é isso? Cabe à família, tá, se reunir para garantir o direito à alimentação da pessoa idosa. Então, pessoal, essa pessoa idosa que tem filhos, que tem outros parentes, né, tem que estar atento a isso, porque se ele não tiver condições, a gente não pode abandonar o idoso. É crime e aí pode ser denunciado. Isso é muito importante. Dentro da alimentação, inclusive, a pessoa idosa que tiver filho, né, que não tiver condições de se suster, ela pode, inclusive, requerer dos filhos pagamento de pensão. Pessoal, não é só pai ou mãe, o pai que paga pensão para o filho, não. O inverso também é verdadeiro dentro do estatuto. Então, ele pode entrar na justiça e requerer pensão alimentícia dos filhos, tá, pessoal? Isso é um direito, tá? E dentro da questão dos alimentos também, a gente tem o guia alimentar que estratifica ali, né, quais são os alimentos para essa faixa etária. Então, é bem bacana, mas eu quero sinalizar esse direito aí da pensão que muitos não sabem e nem sabiam, tá bom? Direito à saúde, né, a prioridade, né, nas filas, prioridades de atendimento. Uma vez, né, uma idosa passando mal, mas vou chegar lá, vai estar cheio. Não tem problema se lá o setor de atendimento da saúde ou outras instâncias estará cheio. Você tem que procurar o seu direito. Eu sou uma pessoa idosa e eu quero o atendimento prioritário, entendeu? Os estabelecimentos, eles já estão um exercício de garantir essa prioridade, mas alguns descuidam e você, sabedor desse direito, não pode descuidar. Tá bom? Então você tem sempre que sinalizar que você é pessoa idosa e quer o seu direito prioritário de atendimento. E é importante você falar isso também, pessoal, porque os idosos, eles estão com um rostinho, vamos dizer assim, jovial, né? Tem gente que você não acha que ele tem aquela idade, né? Fala, não, você tem essa idade, tá bem, e graças a Deus por isso, né? É sinal que a gente tem tido aí, né, uma conscientização das pessoas e elas já vão buscando qualidade de vida, de modo que a idade cronológica que ela tem, né, pra gente hoje tá distante do físico, né? Isso tudo é um cuidado que você tem com a sua alimentação, com a sua saúde mental, né? Com o seu relacionamento social, saúde emocional, e aí vai dando aí esse frescor, né? Essa viçosidade, tá bom, pessoal? E é importante também que hoje tem uma estratificação. Nós temos a prioridade da prioridade, ou seja, a pessoa acima de 80 anos, ela é ainda da camada mais prioritária do que a que está de 60 até 79 anos e 11 meses. Tá bom? Então, entre uma pessoa de 79 anos e 11 meses e uma pessoa de 80 anos, a prioridade é a de 80, tá? É a camada da prioridade da prioridade. Bom, direito à saúde, a gente, né, se você não sabia, passa a saber agora. A pessoa idosa, lúcida ou não, ela tem direito, né, se ela estiver internada, ela tem direito a acompanhante. Então, faça valer o seu direito. Muitas
muitos hospitais, eles querem cercear nessa questão. Não precisa, porque ele está lúcido, ele responde, não, mas é direito, eu quero ficar com meu pai, quero ficar com a minha avó, quero ficar com a minha tia. Não deixe o seu idoso sozinho, tá bom, pessoal? Não deixe, acompanha tudo de pertinho. Falamos do alimento, da pensão, falamos da saúde, educação, cultura, esporte e lazer. Eu não sei se você tem observado, né, que tem tido aí um aumento significativo no entorno aí onde você mora, daquelas academias para pessoa idosa, né? Geralmente ela é verdinha, com azul, né? E aí é uma pena, pessoal, que tem muitas pessoas deixando, né, que esses equipamentos aí que estão nas praças, nas vielas aí das ruas, sejam brinquedos, virem parquinho de criança. Aquilo ali não é parquinho de criança, aquilo ali é para a pessoa idosa. Então estimule a pessoa idosa a estar nesses espaços. O que a gente tem também são muitos profissionais da educação dando aulas na praça, né, céu aberto. Isso tem sido muito bacana também. Aqui onde eu moro, na cidade onde eu moro, isso tem se expandido bastante. Agora, é importante fazer todos os exercícios, observando, atentando às orientações, para a gente não ter problemas posteriores de coluna, nervo ciático e coisas afins, tá? Tem que olhar lá a questão do alongamento, os exercícios sequenciados, que são 3 de 5, 3 de 10, 3 de 15 ou 3 de 20. Não é fazendo por fazer, abaixando de qualquer jeito. Por favor, pessoal. Lá nessas academias da praça, inclusive, tem lá as instruções de como você deve se alongar. Então, preste atenção nas orientações. Não basta fazer. Tem que fazer de forma orientada para te trazer saúde e não prejuízo, tá? Falamos aí dessa questão de esporte e lazer. Nós temos muitas iniciativas de sociedade civil, privada, né? SESC da vida, que tem lá o TSI, né? Trabalho Social com Idosos. Muitas hidroginásticas, né? Fomentadas pelos municípios gratuitamente. Procura, se inscreva, vai no CRAS perto da sua casa, lá tem atividades e oficinas que você pode se inscrever gratuitamente. Então, pessoal, é um leque de oportunidades, além de você ter acesso, né, a centro de convivência. Uma coisa que eu quero falar aqui também, pessoal, as ILPIs, né, que são os antigos asilos, a gente não chama mais de asilo, né? Abrigos ou casa de repouso ou instituição de longa permanência, né, que é o chamado ILPI. Então lá tem, né, uma equipe multidimensional de profissionais, né, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, tudo para poder atender a pessoa idosa. E não somente isso, pessoal. Hoje, olha que bacana, o que pode acontecer? Hoje você pode colocar o idoso e o idoso tem autonomia para sair todos os dias à noite, né? Ou uma vez na semana, ou seja, porque antigamente a pessoa era, né, abrigada e não podia sair mais dali. Hoje já tem essa flexibilidade, né, da pessoa estar nesse espaço e poder sair. E isso é importante, né? Esse exercício de sair, para ele ver que tem vida aqui fora. Né? Não é só ficar ali dentro, né, naquele espaço, naquela ambiência, tá? E, sobretudo também, pessoal, nós temos os centros de convivências. Hoje tem sido, assim, muito recorrente no município ter o centro de convivência. Aqui mesmo em Nova Iguaçu tem o SMUT, onde você vai, faz exercício de cognição, volta para casa. O Estado, o nosso país, ele tem feito o exercício de ampliar o centro-dia. O centro-dia vai ser aquela instituição em que o idoso vai, passa o dia, come, bebe, socializa e tal, e volta para casa. Gente, então são muitos, né? Percebe aí que eu já estou dando os flashes dos nossos avanços, né? Enquanto Estatuto da Pessoa Idosa. Educação, pessoal, hoje, né, a partir do estatuto, né, a partir de toda essa camada de legislação, né, hoje a pessoa idosa ela pode se matricular na rede pública, privada, qualquer idade, né, tem aí os módulos de aceleração, EJA, SEJA, né, que ele pode fazer em 1 ano, pode fazer em 6 meses. Nós temos, inclusive, todas essas orientações no nosso canal de YouTube. Vê lá, né?
com a nossa entrevistada Noeli França, tá? Que ela vai colocar lá essa questão do SEJA, como você ingressa, quais os direitos que você tem. Em um ano você pega lá o seu diploma. Ah, mas eu não tenho diploma porque eu era pequena, meu diploma perdeu, rasgou, a enchente levou. Não tem problema, pelo SEJA você resgata tudo. Entra lá no canal do YouTube, coloca lá Noeli França, né? Dentro do Idosar, claro, no canal do Idosar. E você vai ver como você ter o seu diploma de volta, qualquer idade, tá, pessoal? Sobretudo a pessoa idosa, mas qualquer idade, tá? Vai lá e assiste essa live, né? Que é trabalhando para garantir os sonhos, né? Mais ou menos assim o título. Vamos falar da profissionalização do trabalho, previdência social e habitação e transporte. Isso ainda dentro do título 1. Já estamos falando aí dos seus direitos. A profissionalização do trabalho. Então, tem todo um encorajamento para que a pessoa idosa volte ao mercado de trabalho. Primeiro porque ele se sente ativo, está disposto, e que bacana isso, tá? Mas eu preciso falar com você que nós do Idosar, nós temos aí uma pesquisa que fala sobre o mercado de trabalho formal e a pessoa idosa. A gente ali faz algumas sinalizações importantes, porque não basta o idoso, a pessoa idosa, se sentir ativo, que é produtivo, que ótimo, graças a Deus. Mas qual é a sinalização, a proposição que o Idosar fez, está fazendo e está batendo em cima a partir dessa temática do retorno, né, ou permanência da pessoa idosa no mercado de trabalho? Pessoal, tem muitos incentivos na perspectiva do empregador, que se o empregador admitir a pessoa idosa, ele vai ter ali isenções fiscais, né? Então as pessoas estão o quê? Sempre garantindo uma vaga. Tem 50 vagas, mas 2 vagas para idoso, né? Tá ali reservando, olhando para a pessoa idosa, porque ele também quer o quê? A pessoa idosa quer voltar, porque está se sentindo, né, apto, ou não só por isso, porque ele precisa complementar a renda, porque a aposentadoria dele não dá, ele ainda sustenta a filha, né? Nós fizemos essa pesquisa e essas constatações, e aí a pessoa idosa volta, o incentivo fica para o empregador. E qual é o incentivo ou os novos direitos que a gente garante ou oferta para a pessoa idosa que está voltando ou que optou por permanecer trabalhando? Então a gente faz as seguintes proposições, tá lá no nosso blog, né, em PDF, o nosso texto que vai dizer, né, que a gente precisa que o mercado de trabalho formal, e aí a gente está olhando para a CLT, a gente tá provocando quem é jurista na área trabalhista, tá, repensar isso, né, que eles tenham direito de 6 em 6 meses de fazer lá, né, o seu diagnóstico, o seu acompanhamento, estimulação cognitiva, plano de saúde, né, vitalício, que eles tenham, né, folga em suas datas natalícias, né? Porque quantos aniversários a pessoa idosa deixou lá, então ela vai ser obrigada, né, a tirar folga nesse dia natalício dela, e também da primeira linha de geração dela, porque quantos aniversários de filhos, de esposas, né, foi deixado lá, né? Então a gente está colocando esse ponto também, que é muito importante, né? Dentro dessa questão da lei trabalhista, que tem aí, né, uma opção de recesso, seja nas datas natalinas ou nas datas de fim de ano. Ele vai já entrar optando por isso. Qual será a data dele de recesso? Então, uma série também de incentivos para que essa pessoa idosa venha, ao menos, ter mais dignidade, porque assim, ela vai deixar no mercado de trabalho mais 20 anos da vida dela, nesse engessamento, né? Quantos periódicos ela deixou de fazer, quantos tratamentos de saúde ela não fez, sempre pensando, não, eu tenho que trabalhar. E aí ela acabou aí, né, prejudicando bastante a saúde. Então a gente faz uma série lá de proposições, veja isso. Previdência social, pessoal. Quantos aqui sabiam que você pode procurar a revisão da pensão da vida toda? Então é importante olhar isso. Procura um advogado especialista,
em direitos previdenciários, de repente você está recebendo menos do que deveria, faz os cálculos, se tiver comprovado que você ganha menos, aí o advogado, né, impetra lá o pedido, a revisão pelo INSS. Hoje o INSS, né, você pode ligar até pelo celular, 135, antes não podia, né? Em relação à Previdência Social também, se a pessoa idosa ela tiver algum tipo de deficiência, perder a autonomia, a aposentadoria dela for por invalidez, ela pode requerer do INSS, é só ligar para o INSS 135 e requerer o aumento de 25% em cima da aposentadoria dela por invalidez, né? Que aí esse percentual acrescido é para ela pagar, né, uma pessoa para cuidar dela, já que ela aí perdeu a autonomia. É super fácil, é só ligar para o INSS e ele vai te pedir os dados de comprovações, vai para passar por perícia e aí esse ganho vai ser aí aumentado do seu salário. Tá bom, pessoal? Dentro da Previdência. É claro que tem muitas outras coisas, eu estou dando aí uma pincelada, até porque o tempo não nos permite, tá? Em relação à habitação e transporte, habitação, se você fizer parte de um programa habitacional, né, as primeiras casas precisam sair para a pessoa idosa, elas são obrigadas a sair para a pessoa idosa, tem que se observar a questão da arquitetura, né? As primeiras a escolherem são as pessoas idosas, né? Então a pessoa idosa eu não posso, num conjunto habitacional, colocar ela no 10º andar sem escada. Então, sem chance isso, tá? E aí é bom que você saiba desse direito, pessoal, que aí você vai requerer. Porque se você chega no conjunto habitacional, ele te dá qualquer casa lá no 10º andar, lá no final, né? E aí ele não atenta para sua faixa etária, né? Isso aí é uma violação de direitos, tá bom? Em relação ao transporte, a gente já sabe. A partir dos 65 anos, você tira lá a carteirinha do idoso, ou mesmo com a sua identidade, você aí tem aí a gratuidade no transporte coletivo, tá? Em relação ao transporte, né, interestadual, agora que eu fiz 65 anos, eu vou pegar minha carteirinha do idoso e vou visitar minha tia no Acre. E aí, pessoal, a gente precisa saber que não é porque atingiu 65 anos que você necessariamente vai ter o direito. Porque esses direitos são disponibilizados para a pessoa idosa, né, que ganha até 2 salários mínimos e meio, tá, pessoal? Aquele que tem BPC, né? E por falar em BPC, pessoal, quem tem 65 anos, cuja renda per capita dentro de casa é 1/4 para cada um, vai no CRAS e vai requerer o seu BPC. Isso aí é previdência previdenciária, quase que eu pulo esse direito, tá? Não precisa impetrar advogado, só você ir no CRAS próximo da sua casa. Se você não tiver o seu cadastro único feito ou atualizado, eles vão atualizar e vão requerer, ver se você está dentro das condicionalidades, tá? Não é só porque atingiu 65 anos que tem direito, não. Tem que ver como é a renda per capita da tua casa e aí eles vão constatar, olha, lá tem uma renda per capita de X, dividindo esse X não dá, chega a 1/4 para cada um, de 1/4 para baixo você tem direito. Tá bom, pessoal? Então vai lá e procura, não precisa de advogado para isso, combinado? Falamos da habitação e falamos do transporte. Então, falando do transporte assim, interestadual, de visitar a pessoa lá em outro estado, porque eu agora sou pessoa idosa. Então, se eu tenho uma pessoa idosa com 65 anos e ela recebe, né, 5 salários mínimos e a outra que recebe 1,5, 2, né? Quem é que tem o direito? É essa que tem que recebe 2 salários mínimos e meio. É essa que tem direito a essa gratuidade desse transporte interestadual. E mesmo assim, pessoal, ele é limitado, porque cada ônibus precisa reservar 2 vagas somente por pessoa idosa, entendeu? Então, se você quiser agendar e naquele dia ou naquele mês já tiverem naquele ônibus as 2 vagas preenchidas, você vai ter que ficar esperando, tá? Ou qual é a outra possibilidade? Você pagar 50% do valor da passagem. Aí não precisa de vaga, entendeu? Em relação à gratuidade, tem que ser dentro dessas 2 vagas.
Se tiver vaga para você, você vai. Se não, vai ficar esperando, ou eu quero ir, e aí você paga meia. É importante saber disso, porque as pessoas não falam, tá? Então você tem que saber para poder fazer valer o seu direito. E aí é importante você estar atualizado no Cade Único, é importante você ter sua carteirinha da pessoa idosa, tá bom? Que aí vai garantir que você está ali garantido. Em relação às medidas protetivas, capítulo 3, pessoal, medidas de proteção. Aí a gente está falando, né, daquelas instâncias que deveriam ou devem proteger a pessoa idosa. Lembra lá do Conselho? Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Municipal? Conselho da pessoa idosa, né? Esse grupo aí, né? Fora a família, claro, né, pessoal? A família tem que proteger, fato, né? Mas a gente tem essa instância aí, né, de medidas de proteção. A gente tem o Disque 100, né? Fato é que tem todo um exercício para ter um outro número de canal de denúncia também. Então, por ali, né, acionamento de polícia. Então, são os órgãos aí que podem proteger, o Ministério Público, Defensoria Pública, né, que podem proteger a pessoa idosa. Combinado? Eles estão muito quietinhos, não estão fazendo perguntas. Pode fazer. A política de atendimento à pessoa idosa, né? Quais são as nossas políticas de atendimento que cuida das infrações administrativas, das fiscalizações? O próprio Conselho Municipal da Pessoa Idosa, né, tem que ver no site da prefeitura lá qual é a secretaria de envelhecimento, e ali deve ter o telefone, né, disponível desse conselho municipal para fazer ali as denúncias. E também, pessoal, vamos fazer um outro exercício diferente? Não é só denunciar, mas também elogia, né? Olha só, eu tô ligando pro conselho que eu quero parabenizar, porque aqui no meu bairro começou aí uma iniciativa, uma obra para pessoa idosa, fizeram um calçamento específico para pessoa. Também é isso, né? Porque a gente também tem uma cultura de só reclamar, só denunciar. Fato é, né, que muita coisa ela é melhorada a partir da sinalização e da denúncia, não tem dúvidas disso. Mas também o feedback positivo, pessoal, ele também precisa vir juntos, né? A gente precisa sair também, né, ter um outro olhar de incentivo e reconhecimento. E isso não quer dizer que você está puxando o saco de político A, político B, não. Entendeu? É sinal de que aquela política pública é bacana e tudo bem. Né? E tudo bem que ele é bacana, porque já estava preconizado numa lei, graças a Deus por isso. Mas eu estou te encorajando também a fazer o movimento do reconhecimento, pessoal. Quanto mais gratidão, mais as graças vêm sobre nós. Eu creio nisso e tenho recebido isso. Então, fiscalização, né? MP, Defensoria Pública, Conselho Municipal. Acesso à justiça. Eu quero voltar na saúde com vocês rapidinho. E aí até um exemplo familiar. A pessoa idosa, se ela for atendida em caráter emergencial, e aí ela está num hospital, está numa unidade, né, que ela queira transferência, basta a família procurar o Ministério Público, pedir ali uma declaração de transferência em caráter emergencial para a pessoa idosa, e aí eles vão fazer essa declaração para poder transferir de modo mais acelerado a pessoa idosa. Eu sei porque eu experimentei isso na família, nós precisamos, e esse foi o caminho, tá, pessoal? Acesso à justiça. Então, a pessoa idosa, ela vai lá colocar uma causa na justiça. E aí ela precisa que o advogado sinalize lá no início do processo que ali é uma pessoa que tem prioridade. Porque por ser idosa. Então tem que sinalizar, porque senão, no meio daqueles processos lá, o advogado ele não vai priorizar a sua causa, entendeu? Então, o advogado ele pode descuidar dessa informação, mas você, sabedor do direito, coloca aí que eu sou pessoa prioritária por ser idosa. E se for de 80 anos para cima, então, prioridade da prioridade, tá, pessoal? Então, é importante esse sinalizador aí, tá? Lote de imposto de renda também, os idosos são restituídos no primeiro lote, mas tem que observar lá, pessoa idosa, pessoa prioritária. Se você não informa, você não garante esse direito, tá? Título 6, em relação aos crimes. Pessoal, e aí a gente tem, né,
os tipos de violência contra a pessoa idosa. Inclusive tem uma live lá hospedada no nosso canal de YouTube que fala sobre os tipos de violência contra a pessoa idosa. É uma live muito bacana, porque foi uma live que eu fiz com 3 idosos, né? A Roberto César, Leonor Amâncio, minha mãezinha, que está em todas, e o pastor e professor Cláudio Duarte Silva. Então revisita essa live. Essa live vai dizer lá todos os tipos de violência, que não é só física, tá? Porque a gente acha que é só física, mas tem muita coisa aí, pessoal. E eu não vou te dar o spoiler, porque eu quero que você vá lá e revisite essa live que fala dos tipos aí. E ver também se você, inconscientemente, não está aí violentando a pessoa idosa da sua convivência. Ok, pessoal? Continuando. Falamos dos crimes, né? Que aí são os tipos de violência, e aí a gente tem um canal de denúncia, Disque 100. Para finalizar, eu quero te provocar a olhar para os espaços aí, para o território onde você mora, né? E aí nisso aí a gente já falou dos avanços do Estatuto. Olha quanta coisa eu falei de direitos. Percebeu que não foi só o transporte? Você já percebeu aí as academias no entorno aí, nas praças, na periferia aí do teu bairro? Então, isso aí é um avanço em relação ao direito ao esporte, lazer e educação, as academias, né, para pessoa idosa. Você já percebeu que teve uma mudança da logomarca da pessoa idosa? Antigamente, o símbolo da pessoa idosa, né, era uma pessoa encurvada de bengala. Hoje não, é uma pessoa, né, ereta, sem bengala e super disposta. E isso também traz uma comunicação. Ele mexe, né, com a neurolinguística, né, de olhar assim, poxa, 60 eu sou assim. Agora, quando você olha que 60 você ainda é uma pessoa disposta, ativa, protagonista, autônoma, isso também traz toda uma comunicação e um outro comportamento social, tá? Então, houve a mudança aí dessa logomarca. Nos estabelecimentos públicos e privados, tem lá a preservação das vagas, né, para a pessoa idosa, que é a mesma do deficiente na cor azul, né? Só que o deficiente tem lá, né, o símbolo de cadeirante, por exemplo, e a vaga da pessoa idosa é azul escrito idoso ou pessoa idosa, tá? Então isso é uma garantia também, né? Isso é uma preservação em relação à parte urbanística da cidade ou do bairro. Temos, né, o avanço do cartão da pessoa idosa, né, onde ele se empodera, né, para que ele mostre que ele tem aquele direito. Temos aí os espaços públicos e privados que têm promovido, né, hidroginástica, ginástica, alongamentos, sabe? Várias atividades. Então procura saber, entra lá no site, liga para lá, hidroginástica no meu município, de graça. Aí vai vir lá, né, as estratificações, liga, se inscreve, participa, pessoal. Nós temos aí vários estados que têm promovido a Olimpíada da Terceira Idade. Inclusive o Rio de Janeiro tem essa resolução, né, da Olimpíada. Ainda não está acontecendo, mas já tem a resolução. Espero que em breve, né, isso aconteça. O acesso à educação em qualquer idade, você pode se matricular no EJA, no SEJA, já falamos sobre isso. Nós temos um mês específico, mês de junho, olha a garantia, para trabalhar a conscientização de combate à violência contra a pessoa idosa, que é o mês violeta. Que mais de avanços aqui eu trago para vocês, né? Prioridade na escolha da habilitação, requerer pensão alimentícia dos filhos que tenham condições, ser restituída pela Receita Federal no primeiro lote. Perceba que alguns eu estou repetindo, de propósito para fixar. Causa da justiça como prioridade, desde que você peça para o advogado identificar lá. Requerer pelo Ministério Público, né, transferências de leitos e unidades de hospitais. Acompanhante quando estiver hospitalizado, ainda que você esteja lúcido, é teu direito ter alguém com você. A ILPI já adequada para essa pessoa idosa residente ir e vir quando ela, né, puder e quiser.
o conselho a seu favor, né, um sistema de direitos e garantias de direitos, que é o Conselho Municipal, tenha o contato deles para que você possa, né, dialogar, trocar, sugerir, sinalizar melhorias e também, né, parabenizar os bons feitos. E é isso, pessoal, muita coisa, assim, eu falei, até porque a nossa hora já foi, falei de um modo, assim, bem geral, mas perceba que mesmo nesse modo bem geral, a gente falou coisa pra caramba, e a gente também ampliou o seu escopo de conhecimento em relação aos direitos da pessoa idosa, que, graças a Deus, não tem sido poucos direitos não, tá? São muitos direitos, tá bom? Quero te encorajar a acompanhar as nossas pesquisas, tá bom? Essa pesquisa que fala sobre o mercado de trabalho e a pessoa idosa. Pessoa idosa, não aceite qualquer oferta de emprego que vai te deixar engessado quando você já alcançou a sua autonomia, o seu nível de contribuição social, né? Hoje a gente tem várias formas, né, de continuar ativo e produtivo, né? Sobretudo empreendendo, porque você, pessoa idosa, tem muito talento, você pode empreender. Tem o caminho também das startups, tá? Startups aí é um outro boom aí, que é você ter uma inovação e você apresenta a sua inovação e aí vem investidores e compra aí a sua ideia. E aí aquilo ali vira um grande boom para a sociedade, porque eles vão entender que aquela inovação é de utilidade pública e tem bastante possibilidades, né, de beneficiar muitas pessoas. Então a gente tem esses dois caminhos antes de você decidir voltar para o mercado de trabalho formal e ser engessado de novo com horário de entrada, horário de saída, debaixo de sol, de chuva, sem aqueles direitos que a gente pede lá para o mercado formal se adequar, tá? Então acompanhe as nossas pesquisas e estamos aqui para ofertar o melhor para você. Bom, aqui a gente encerra mais esse Talk Idosar, lembrando que é o idosar com compromisso de valorizar, dar visibilidade, produzir informações e proporcionar atividades para você, que pessoa que está idosando. Um abraço, pessoal, e até sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem a gente vai estar falando sobre relacionamento amoroso para a terceira idade. Na terceira idade, perdão. Vai ser também muito legal, tá? Um beijo no coração e até a próxima, pessoal.